Nesse último domingo aconteceram as eleições em primeiro turno e nós da SA estamos aqui no cartório eleitoral junto ao edifício Peperi para saber informações com o chefe do cartório sobre o nível de abstenções, como transcorreram as eleições aqui em Itapiranga e na nossa região e também para saber uma perspectiva sobre o segundo turno que vai acontecer no dia 30 de outubro. A eleição foi bem tranquila, nós tivemos bastante fila, como foi no Brasil todo, mas de uma forma geral a eleição correu bem tranquila. Além das filas, nós tivemos principalmente na linha Conceição um problema com a urna no início do dia, demorou um pouco para ser trocado e isso acarretou em fila ao longo do dia todo. A abstenção aqui na região foi pouco menos de 15%. É um número elevado, mas segue a média nacional. E como foi a participação dos idosos na votação? Pessoas que não têm obrigação de votar. Nós percebemos que a maioria quis ir votar. Então, muitos foram, apesar das filas, apesar de tudo, foram e votaram. Inclusive mesários, nós temos mesários idosos, então a participação dos idosos é bem importante. Falando agora na questão do segundo turno, alguma preparação especial para o dia 30? Em breve a gente vai divulgar a data das audiências públicas de preparação de urna, para a preparação da urna para o segundo turno. E nós acreditamos que no segundo turno vai ser uma eleição mais rápida, como só são 2 candidatos, governador e presidente, 4 candidatos para dois cargos, então vai ser uma votação bem mais rápida do que foi no primeiro turno. Para quem não tem biometria, o TRE fez um convênio com alguns outros órgãos e a gente capta a biometria do Detran, por exemplo, e de outros órgãos. Mas fora isso não tem nenhuma mudança significativa. Acho que uma coisa que chama bastante atenção é a questão das fake news. Como tem sido o combate disso e o esclarecimento da população também? Além dos canais oficiais do TSE, do TRE de Santa Catarina, aqui no cartório a gente recebe muitos pedidos de informação sobre fake news. E a gente tenta orientar na medida do possível, mas o volume de fake news é bem grande relacionado a tudo. O importante é que as pessoas saibam que a maioria das fake news é em relação à anulação do voto. O voto ele só é anulado se a pessoa realmente for na urna e anular o voto. Em nenhuma outra hipótese ele é anulado. Daniel, sobre a justificativa para os eleitores que não participaram do primeiro turno. Os eleitores têm até 60 dias para justificar o voto. Pode ser feito de forma presencial, mas tem que ser no cartório da própria zona eleitoral em que a pessoa é cadastrada, ou pode ser feito pela internet, tanto pelo site do TSE quanto pelo aplicativo e-Título. Falando um pouquinho da consulta dos votos por sessão, como que funciona? Tem um site, divulga.tse.jus.br, ali a pessoa consegue ver por sessão, por local de votação, por cidade, bem detalhado, quantos votos teve para cada cargo, para presidente, governador, e tem vários tipos de filtro que a pessoa consegue selecionar. O horário de funcionamento do cartório é de meio-dia às 19 horas.